Com o coração vibrando de boas palavras, recito os meus versos em honra ao rei. Seja a minha língua como a pena de um hábil escritor. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado, aquilo que ouvimos, aprendemos e os nossos pais nos contaram. Boa noite, bom dia, boa tarde. Meu nome é Pedro Malazarte, ou melhor, meu nome é Gisley Souza, eu sou contadora de história daqui de Corumbá e eu sempre começo as minhas contações cantando uma música. Então, vou cantar uma música para vocês hoje que tem uma coisinha especial nela. Ela fala sobre mito, fábula, lenda e apólogo. E é isso que eu vou compartilhar, essas histórias com vocês. Me conta um conto que contaram pra você, uma história divertida pra valer. Me conta um conto que contaram pra você, uma história divertida pra valer. Pode ser um mito, talvez uma lenda. Quero uma fábula, um apólogo que surpreenda. Pode ser um mito, talvez uma lenda. Quero uma fábula, um apólogo que surpreenda. Me conta um conto que contaram pra você, uma história divertida pra valer. Pode ser um mito, talvez uma lenda. Quero uma fábula, um apólogo que surpreenda. A primeira história que eu decidi contar para vocês é um mito. Embora o nome dela seja Lenda Bororo, é uma adaptação que eu fiz de um poema de Pedro de Medeiros, que está aqui neste livro. Sexta 13, merchan do minha marca, esse livrinho aqui, ó. Bom, esse livro se chama Antologia Ilustrada do Folclore Brasileiro, Histórias e Lendas de Goiás e Mato Grosso. Tem várias lendas, várias histórias, e uma delas, retirada daqui, é a de Pedro de Medeiros. Conta um pouquinho da origem de Corumbá. E como eu estava dizendo, o nome é Lenda Bororo, mas eu considero que seja um mito, porque a mitologia sempre traz algo do sagrado pra gente, sempre traz a origem das pessoas, dos lugares, e esse é um mito de origem da cidade. Então, dizem que há muito tempo atrás Deus apanhou um punhado de estrelas e lançou no espaço. Imagina todas aquelas estrelas brilhantes, uma brilhando mais que a outra, assim, difícil de descobrir. Mas uma estrelinha dessas, ela não se contentou com o azul do céu. E aí ela resolveu cair na terra. Mas sabe por que ela resolveu cair? Porque lá de cima, de onde ela estava, ela conseguia observar que aqui na terra tinha alguma coisa em formato de S. Mas era uma coisa que parecia uma joia, tão brilhante, mas tão brilhante, parecia uma joia de prata. E a estrela imaginou que se juntasse aquele S em prata com aquela estrela que ela era, formaria um lindo pendente que qualquer princesa iria querer usar. Então a estrela, como para muita estrela o céu azul não baste, né? Ela desceu do céu à procura de um engaste e foi parar exatamente nesse S. Lá de cima ela via assim, mas sabe o que era? Aqui embaixo ela descobriu. Esse S, na verdade, era aquele ponto do Rio Paraguai que forma um S em
prata, lindo, maravilhoso, mas o ponto exato para surgir. E quando aquela estrela caiu naquela terra e se juntou, se transformou, dando origem à linda cidade de Corumbá. Bom, esse é o nosso mito de origem. Já contei para vocês do livro, mas nele também tem as outras histórias que eu vou contar. Agora eu vou passar para as lendas. Eu quero contar para vocês a lenda do Massabarro. Bom, o Massabarro, dizem que ele é um passarinho cheio dos talentos. É um passarinho com talentos meteorológicos. Quando ele faz a casinha dele com a portinha virada para o leste, a chuva vem de lá. Quando ele faz a casinha dele virado com a portinha para o oeste, nem sei se o lado tá certo, leste ou oeste, eu virei só para um lado assim que deu, né? Vocês depois colocam a câmera daí do lado que fica certo. Quando ele faz isso, a chuva vem daquele lado. Quando ele faz a casinha com a portinha virada para cima, a chuva... a chuva sempre vem de cima, né? Mas ele tem esses saberes do tempo, consegue observar bem para ver quando as coisas vão acontecer. Outro talento dele é que ele constrói engenhosamente a casinha com uma fechadura assim na frente. Fechadura existe? Não sei. Com uma parte fechada na frente, e aí lá dentro é que fica a casinha dele. E dizem que ele é muito ciumento, pois não é que o passarinho, se ele desconfia que a mulher dele tá traindo ele prende ela na casinha, fecha a portinha. Por isso que a gente encontra umas casinhas de Massabarro aí, toda fechadinha. E há quem diga que se você for lá esmiuçando, tirando todo aquele barrinho, lá no meio do barro você encontra os ossinhos da passarinha. Vê se pode uma coisa dessa. É bravo, bicho, hein? Bom, não brinca com ele. Bom, mas tem uma outra lenda que contam do Massabarro também. Diz que há muito tempo atrás, o João de Barro, não o Massabarro, o João de Barro, é porque o nome dele é chique, né? Não dá pra ficar falando Massabarro aí como se fosse meu vizinho e eu conhecesse ele, né? Apelido esse daí. Na verdade, o nome dele oficial é registrado em cartório, é João de Barro. Dizem que João de Barro, há muito tempo atrás, conheceu Senhor Jesus, Jesus Cristo e Maria, mãe de Jesus. Bom, foi há muito tempo atrás, né? Na época de Jesus. Lá vinha Jesus fugindo dos soldados. Era algum daqueles momentos em que ele tinha feito um milagre, mas não podia ainda se revelar. Então, ele não podia dizer que ele era o filho de Deus, veio fugindo porque os soldados já queriam prender ele. E ele estava com Maria. Só que eles foram passar logo em frente a duas árvores que moravam o João de Barro e o Bem-te-vi. Só que nessa época o Bem-te-vi não chamava Bem-te-vi, ele cantava todo tipo de canção, tinha uma voz maravilhosa que era de dar inveja para todos os passarinhos. O Bem-te-vi cantava, o João de Barro gostava de ouvir ali a voz dele e cantava de tudo, em todos os tons, agudo, grave, médio, dava aula de canto para os outros passarinhos, sabia demais. Mas não chamava Bem-te-vi nessa época. E aí lá vem Jesus andando com Maria e passa em frente à casa do João de Barro. Quando ele está passando para fugir, o João quis ajudar, perguntou o que estava acontecendo. Jesus foi lá e disse: bom, eu estou fugindo dos soldados. O João, mais que depressa, não pensou duas vezes, falou: vem se esconder aqui. E Jesus foi lá, se escondeu na casa do João. E depois de um tempinho, os soldados vieram. Quando os soldados chegaram perto, bom, eles foram logo perguntar. Só que quem observou toda aquela cena foi o Bem-te-vi, que ficou bem quietinho. E quando os soldados perguntaram: seu João de Barro, o senhor não viu passar por aqui um homem assim, 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 acompanhado de uma mulher assim, assim, assim? E o João falou: não, por aqui não passa gente faz tempo, não tem movimento nenhum. Quando os soldados já iam indo para o outro lado, o Bem-te-vi, daqueles vizinhos fofoqueiros, deu na língua e aí começou a falar: bem que eu vi que Jesus estava escondido ali. Ainda bem que os soldados que já estavam longe não escutaram. Foi daí que se conta que o João de Barro passou a ser um passarinho abençoado e o Bem-te-vi passou a ser um passarinho amaldiçoado. E qual que foi a maldição do Bem-te-vi? Lembra que ele cantava de tudo? Cantava todas as melodias, em todos os tons, era quase um maestro de orquestra lá, de coral, né? E aí, a partir daquele momento, a maldição dele foi só cantar Bem-te-vi.
Essa é uma das lendas do João de Barro. Então já cantamos, já contei para vocês. Pode ser um mito, talvez uma lenda, quero uma fábula. E a fábula vai ser da minha tatuagem. Mentira, a fábula não é da tatuagem, é do desenho da tatuagem, que é uma raposinha que eu amo, que eu gosto das histórias do Pequeno Príncipe, sou apaixonada por Antoine de Saint-Exupéry. E ele escreveu algo muito bom sobre a raposa, que leva uma fama não muito legal, né? Todo mundo conhece ela como metida a malandragem, esperteza, passa a perna nos outros, coitada da raposa. Lá no livro do Pequeno Príncipe, ela ensina a fazer amigos, a passar tempo com as pessoas, cativar. E é por isso que eu vou pegar a minha raposinha que eu trouxe de casa. E esta raposinha aqui, vamos imaginar que ela não estava, ela estava andando e ela vai andar pela floresta e vai encontrar o leão. Como eu não tenho leão aqui, eu vou fazer o papel de leão com a minha jubinha aqui. E agora, lá estava a dona raposa surgindo, imagina, vou ser o leão agora, tá bom? Sou o leão, já mudei, sou o leão agora. Aí, vem a dona raposa, andando, sem saber que ela vai dar de cara com o leão. Ela mais que depressa se escondeu, saiu da frente dele. Nossa, era o rei da floresta, era como se fosse um inimigo e terrível. Ela ficou morrendo de medo de fazer alguma coisa com ela, mas continuou lá, escondidinha, fugiu depois, passou o tempo. Dali uns dias, lá da dona raposa andando de novo e de repente dá de cara de novo com o seu leão. Quando ela deu de cara com o seu leão na segunda vez, já não foi tão estranho assim, deu até aquele medinho, mas ela não fugiu. Ela até deu uma olhadinha, olhou de um lado, olhou do outro, deu uma piscadinha, né? E seguiu o caminho dela, continuou lá. Já não estava mais com tanto medo. Dali uns dias já estava mais acostumada, daí já veio passando. Aí vem lá a dona raposa, e aí seu leão, já estava de boa com ele, já estava bem confortável, vamos conversar, toca aqui, seu leão, já estava toda tranquila a raposa com o leão. E até que um dia, não marcou de passar tempo com ele, sentou lá com o seu leão, deu-lhe a conversar, perguntou dos familiares distantes, dos amigos que gostava de fazer, que gostava de comer, e foi passando tempo com ele de tardezinha, lá foi a raposa embora. Diz ela que é muito melhor fazer um amigo do que fugir de um inimigo, né? Bom, mas uma outra história é de quando ela estava andando na cidade, já morrendo de fome, coitada, com a barriguinha lá no fundo, já não aguentava mais. E ela achou um lugar assim que parecia muito grande. Ela pensou, lá dentro deve ter comida. Lá foi a dona raposa, entrou em um teatro. Oh, um teatro! Mas não tinha ninguém lá dentro. E ela foi entrando, achou até bom e foi tentando encontrar uma comida. Até que ela deu de cara com uma... Achei! Com uma máscara que estava fugindo. Aí ela deu de cara com a máscara. Ela pensou que era uma pessoa. Quando ela pensou que era a pessoa, ela ficou parada, imóvel. Ninguém se mexia. Nem a raposa, nem a máscara. Nem a máscara, nem a raposa. Paradinhas, congeladas. Até que a raposa viu que não se mexia e ela tentou dar uma mexidinha. Andou um pouquinho. E a máscara nada. Andou mais um pouquinho. E a máscara nada. Andou até que ela parou de frente para a máscara. E a máscara continuava imóvel. Então ela resolveu dar uma boa olhada em volta. Quando ela viu aquela olhada, ela pensou, nossa, sua aparência é muito boa, mas sua cabeça, pena que ela tá vazia, né? Bom, nessas duas fábulas que eu contei de Esopo, já caíram essas lendas, essa fábula, já caiu no domínio público, né? Mas eu queria mostrar para vocês também um dos livros que eu utilizei, que foi este livro aqui. Tem 200 fábulas de Esopo, é da editora Girassol, e todos os links das histórias, todas as referências das histórias eu vou deixar lá na descrição do vídeo, para todo mundo acompanhar, para todo mundo ter acesso às referências e às citações que eu faço aqui durante a contação. Mas vamos agora, pode ser um mito, talvez uma lenda, quero uma fábula, um apólogo que surpreenda. Bom, o apólogo é de um velhinho. Lá tava o velhinho vindo, sabe esses velhinhos
que aqui a gente chama de mascateira em Corumbá, né? Que vende um monte de coisa, né? Aí lá vem o velhinho carregando, puxando essas coisinhas para vender. Aí veio uma cidade que ele não aguentava. Que cidade, sabe? O velhinho, ele andava pelo mundo inteiro, já tinha passado em tudo quanto é lugar, tudo quanto é buraco, mas andou, continuou andando, porque demorava para chegar. Olha, o lugar longe. Andou até que ele chegou naquela cidade. E o pior é que aquela cidade era tão quente, mas tão quente, imagina o calor. Agora imagina um pouquinho mais de calor. Daí imagina um pouquinho mais. Agora soma 10.482 mais acima e imagina um calor pior do que esse. Você está quase chegando em Corumbá, porque Corumbá ainda ganha. Quando você chega nessa cidade tão quente, lá o velhinho aguentando de calor, aquele calor assim, né? Começava a banar as coisas, sacudir as coisas, o calor que tava, que não se aguentava, quase derretendo, tendo um treco. O velhinho resolveu, já tava de tardezinha, tinha tentado vender o dia inteiro, né? Não conseguiu tanto, foi lá, vou ficar numa pensãozinha, um lugarzinho bem simples, né? A dona falou, oxe, tô tão lotada, só tem um quartinho lá no fundo. O velho falou, não tem problema. E ela falou, mas tá queimada a luz. Não tem problema, eu tenho que ir na minha bagagem uma lâmpada, um ventilador, eu me arranjo. E o velhinho foi lá pro fundo, trocou a lâmpada que estava queimada, colocou uma da bagagem dele, colocou o ventilador no cantinho e aí começou a passar a noite. Tinha mosquito, tinha calor, tinha tudo. Tava difícil de dormir, mas o ventilador ficou lá. Girava de um lado, girava do outro, girava de um lado, girava do outro. E aí, enquanto o ventilador girava, começou a reclamar. Mas será possível? Eu tô aqui ventando, eu tô aqui girando, eu tô aqui balançando minhas hélices extraordinariamente, tentando produzir o melhor vento e esse calor não acaba. O ventilador estava muito revoltado, estava triste que só, reclamava para os 4 ventos que ele mesmo produzia. A lâmpada estava lá tranquila, iluminando ao redor. Resolveu entrar na conversa e perguntou, mas por que está reclamando tudo isso? Falou, mas o meu objetivo é acabar com o calor e eu não consigo acabar com esse calor. A lâmpada olhou para o ventilador e perguntou, seu objetivo é acabar com o calor? Engraçado, o meu objetivo não é acabar com a escuridão. O meu objetivo é só iluminar. E se eu ilumino, eu funciono muito bem, cumpro a função para a qual o Criador pensou que eu fizesse. O ventilador não se contentou muito com aquele comentário da lâmpada, ele queria era acabar com todo o calor que existia à volta e ele continuou fazendo um esforço muito grande durante toda aquela noite. Quando amanheceu, o velhinho levantou, foi lá, apertou o botão de desligar e disse, é melhor você descansar, essa noite seu trabalho foi doído. Esse é um apólogo, né? Os objetos é que falam, é pra gente pensar numa moral, é pra gente pensar numa lição, assim como as fábulas também, onde são os animais é que falam, e também tem uma lição, tem uma moral, tem uma reflexão pra gente. E por último, eu gostaria de compartilhar com vocês, de brinde, para abrilhantar, uma parábola. Diz a parábola que, e essa parábola foi tirada da Bíblia, tá? Tá em Juízes 9, a parábola das árvores. As árvores quiseram escolher um rei. Então, as árvores se reuniram todas, chegaram para a oliveira e disseram, Oliveira, seja o nosso rei. E a oliveira disse, deveria eu abrir mão do meu azeite que é usado nos rituais para consagrar os reis, para escolher os reis? Muito obrigado, mas não posso. Então, as árvores se reuniram novamente e foram dessa vez até a figueira. Figueira, seja o nosso rei. A figueira pensou um pouco e depois disse, deveria eu abrir mão do meu fruto tão saboroso, do meu fruto tão macio e delicioso? Acho que não, muito obrigado, mas não posso. Então as árvores foram lá e chamaram a videira para ser o rei. Videira, seja o nosso rei. A videira pensou, deveria eu
abrir mão do meu vinho que alegra os homens, alegra os deuses, para ser o rei das árvores, governar as árvores? Acho que não. Muito obrigado, mas não posso. Então, as árvores foram até o espinheiro e disseram: espinheiro, seja o nosso rei. E mais que depressa, o espinheiro decidiu ser o rei. Foi lá e disse: bom, já que eu sou rei, todas vocês devem se abrigar à minha sombra, e se alguém não estiver aqui embaixo, eu lançarei fogo e queimarei a floresta inteira. Vixe, será que elas escolheram direitinho esse rei para elas? Vai saber, né? Bom, compartilhei com vocês uma lenda, um mito, uma fábula, um apólogo e uma parábola. E eu escolhi porque eu gosto dessa multiplicidade de histórias, desse plural que existe. No começo, eu tinha algumas histórias que eram mais familiares para mim, que tocavam mais o meu coração, mas quanto mais eu leio, quanto mais eu descubro os contos e essa pluralidade dos contos populares, mais eu me encanto com todo tipo de conto. E é disso que nós somos feitos, nós, corumbaenses, nós, seres humanos, de vários contos, de várias histórias, de uma identidade multifacetada, cheia de arte, cheia de cultura, cheia de tudo que a gente pode compartilhar. Eu espero que vocês tenham gostado da história, e como é uma tradição minha, sempre para terminar a história, eu canto uma música. Então, vou cantar a música agora.